Vamos então resolver aqui a questão de número 12. Considere uma região R definida no espaço interno a um conjunto de cargas pontuais. Também considere que o valor nulo do potencial elétrico é escolhido em um ponto distante da região R. Sabe-se que, em um determinado ponto de R, o campo elétrico e o potencial elétrico produzidos por essas cargas pontuais são nulos. O menor número de cargas existentes que define R é... Bom, então pessoal, nessa questão aqui o que temos é basicamente uma região no espaço chamada de R qualquer, tá? E essa região é interna a um conjunto de cargas elétricas, tudo bem? Então, a questão quer saber aqui qual é o menor número de cargas elétricas existentes nesse espaço R, tais que o campo elétrico em um ponto específico desse campo é nulo, assim como seu potencial elétrico. Então, vamos aqui a alguns casos que eu separei. Começando para o caso de uma única carga elétrica. Bom, eu vou definir que essa carga aqui possui uma carga em módulo de Q positivo, tudo bem? Essa é uma carga positiva. Eu vou escolher um ponto P qualquer desse espaço R que ela define. Chamar este ponto de ponto P. Bom, nós sabemos que uma carga positiva produz um campo elétrico de afastamento. Então, mais ou menos assim seria o campo elétrico no ponto P. E nós também sabemos que esta carga produz um potencial elétrico neste ponto P, que eu chamarei de V. E este V, como a carga é positiva, este V também é positivo, certo? Bom, então nós temos que com uma única carga elétrica, seja ela positiva, como eu coloquei aqui, ou negativa também, nós temos um campo elétrico de módulo diferente de zero, ó, percebam? Assim como o potencial elétrico, pois não temos aqui nenhum outro vetor campo elétrico, por exemplo, que fosse contrário a este. Ó, escreverei aqui. Não temos nenhum outro vetor campo elétrico, por exemplo, como este, de mesma intensidade do que este, ou seja, um menos E, certo? Seu vetor oposto, que somados cancelem-se, resultem em um campo elétrico nulo. Da mesma forma que não temos nenhum V negativo de mesmo módulo, potencial elétrico de mesmo módulo, só que de sinal contrário, que somado a esse potencial elétrico no ponto P, resulte em zero, tudo bem? Com uma carga, somente isso é impossível de ser feito. Bom, agora vamos aqui à segunda situação, na qual temos duas cargas. E vamos considerar novamente um ponto P, próximo aqui do centro da distância entre essas cargas. Vamos considerar aqui que essa carga possui uma carga Q positiva. E como nós temos que ter um potencial elétrico aqui nulo, essa carga positiva gera um potencial elétrico V positivo. E esta outra carga deve ter um potencial negativo. E vamos colocar aqui de mesmo módulo também, tudo bem? Pois dessa maneira ela irá gerar um potencial elétrico V-, V negativo aqui. Assim, V mais com V menos, temos um potencial elétrico zero. Então, o potencial nós podemos garantir que pode ser zero. Agora vamos ver quanto ao campo elétrico. Bom, essa carga Q+, ela produz um campo elétrico de afastamento, tal como foi mostrado aqui no item anterior. Chamarei de E. Enquanto que essa carga Q-, ela produz um campo elétrico de aproximação, que eu irei chamar de E também. Bom, e não importa aqui se elas possuem o mesmo módulo ou não, tudo bem? Bom, nós sabemos, então, que o potencial elétrico pode ser nulo, mas que o campo elétrico não, pois temos dois vetores em mesma direção apontando para o mesmo sentido, né, para a carga Q-. Logo, ao somarmos eles, teremos uma resultante apontando para a carga Q-, apontando para a direita. Então, não há como termos um
campo elétrico resultante nulo aqui nessa situação com duas cargas, tudo bem? Então, devemos descartar essa opção também. Agora vamos para o terceiro caso aqui, que são 3 cargas. Bom, essas cargas aqui estão dispostas de maneira que elas estão sobre os vértices de um triângulo equilátero, tudo bem? Se vocês imaginarem aqui, ó, as arestas, teremos um triângulo equilátero. Bom, e esse centro aqui seria então o seu baricentro, tudo bem? Escolhi este modelo para entendermos melhor aqui a situação. Vamos considerar, primeiramente, que essa carga aqui de cima é uma carga positiva. Escolhermos aleatoriamente, tudo bem? E essa carga também, eu poderia escolher positivo ou negativo, mas escolhi positivo. Bom, nós sabemos que para termos um potencial elétrico nulo aqui no meio, devemos então ter uma carga negativa aqui, certo? Pois assim, ao somarmos, poderemos ter a possibilidade de ter um potencial elétrico nulo. Bom, então teremos que essa carga V+, produzirá um potencial elétrico mais V aqui, tudo bem? Assim como esta outra carga aqui produzirá um potencial elétrico mais V. Já essa aqui produzirá um campo elétrico menos V. Então, já pensando nessas cargas terem o mesmo módulo, ao somarmos seus potenciais elétricos no ponto P, teremos um valor diferente de zero, tudo bem? Teremos um valor que seria, no caso, mais V. Bom, e eu trouxe aqui só cargas de mesmo módulo para ficar mais fácil entendermos, tudo bem? Mas não necessariamente elas deveriam ser de mesmo módulo. Agora, com relação aos campos elétricos, essa carga Q+, produz um campo de afastamento, pois é positiva, assim como esta outra carga. Então, campo elétrico E. E esta outra carga negativa produz um campo de aproximação. E todos esses campos elétricos possuem o mesmo módulo, pois a distância do centro P a cada uma das cargas elétricas é igual, assim como o módulo dessas cargas. Logo, percebemos aqui que não teremos um vetor campo elétrico resultante igual a zero. Como todas as cargas, como todos os vetores estão apontando assim nessas direções, ao somarmos, com certeza teremos um valor diferente de zero. Pois, para termos um valor igual a zero, deveríamos ter alguns outros vetores apontando para cá. Por exemplo, um vetor para cá, que somado com este, daria um vetor nulo, e um vetor para cá, somado a este, daria nulo também. Bom, então, essa situação também não satisfaz as condições denunciadas. Então, vamos aqui ao outro caso, que são 4 cargas pontuais, definindo este espaço R aqui. Bom, essas cargas, eu também escolhi elas terem cargas de mesmo módulo, tudo bem? E elas estarem dispostas sobre os vértices de um quadrado. Então, se você for pensar aqui nos lados do quadrado, imaginar, você verá que elas estão sobre os vértices desta figura. Vamos pegar aqui o centro desse quadrado, que eu chamaria novamente ponto P. Vamos pensar então como é que ficariam os campos elétricos dessas cargas. Bom, para isso vamos definir o sinal delas. Essa primeira aqui eu vou escolher ser uma carga negativa, assim como esta oposta a ela. E esta aqui será positiva e a última será também positiva. Bom, tendo isso em vista, nós saberemos que as cargas negativas produzirão campos elétricos de aproximação. Então, com relação a esta carga, ela produzirá este campo.
Com relação a esta outra carga, ela produzirá este outro campo, todos os dois de aproximação. Já com relação às cargas positivas, cada uma produzirá um campo de afastamento. Então, esta carga produzirá este campo elétrico e a outra carga aqui produzirá este outro campo elétrico oposto a este. Então, temos esta configuração aqui dos campos. E, como acabei de dizer, como essas cargas possuem o mesmo módulo e elas são equidistantes em relação a este ponto P, ao somarmos esses 4 vetores, eles resultarão em um vetor campo elétrico nulo, já que este vetor é oposto a este, possui o mesmo módulo, tudo bem, mesma direção em sentidos opostos, assim como esses dois vetores, ao serem somados, resultam no vetor nulo, pois também possuem o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Agora, com relação ao potencial elétrico. Bom, nós temos aqui que essas duas cargas, Q- e Q-, elas produzirão cada uma um potencial elétrico V negativo. Logo, ao somarmos os dois, teremos menos 2V, certo? Agora, com relação às cargas positivas, elas também produzirão aqui potenciais elétricos e positivos, já que são positivas as cargas. Cada uma produzirá um potencial elétrico que eu chamarei de V. Então, juntas, elas somarão 2V. Fazendo a soma, teremos um potencial elétrico de 0 volts. Nulo. Tudo bem? Então, desta forma, nós vemos aqui que somente com 4 cargas elétricas é possível termos um espaço, uma região R, tal que em um ponto específico dessa região, campo elétrico e potencial elétrico são nulos, simultaneamente. Então, a nossa resposta para a questão é a letra D. 4 cargas elétricas. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa questão de número 12. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, por favor, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais.